Um poema amaldiçoado que gritará a morte ou consequências horríveis ao lê-lo em voz alta. Você já ouviu falar sobre Tomino's Hell? No centro de Kyoto, no Japão, vivia Kimiko, uma menininha de 12 anos que era encantada por poemas e literatura. Ela vivia com seu pai e sua irmã mais velha, Misa, que também compartilhava da mesma paixão que a irmã, e carregava consigo uma coletânea de poemas muito antigos e adorava estudá-los. Como o pai das duas meninas era muito ocupado, ele mal ficava em casa, então as duas irmãs eram muito unidas, faziam tudo juntas, quase como irmãs gêmeas com alguns anos de diferença. Certo dia, após a aula, as duas meninas decidiram ir a um parque, perto de casa. Misa levou o livro, dizendo que queria mostrar algo a Kimiko, que tinha achado um poema muito curioso e queria conversar com ela sobre. Ao chegar ao parque, as duas se sentaram perto de uma árvore, e Kimiko, ansiosa, perguntou ao irmão o que ela queria mostrar. Misa apenas sorriu e folheou o livro até a página onde o poema ficava, o poema de Tomino. Misa recitou ele em voz alta para a irmã, e conforme ia lendo em voz alta, começou a sentir uma pequena tontura, mas apenas ignorou e continuou. Após terminar a leitura, as duas irmãs se encararam e começaram a conversar. Sobre como o poema era perturbador e curioso, Kimiko notou que Misa estava muito pálida, perguntou se a irmã estava bem, e ela apenas respondeu com aceno, dizendo que achava melhor as duas irem para casa, que estava tendo uma pequena tontura. Após as duas arrumarem suas coisas para voltarem para casa, Misa pegou o livro e foi em direção à rua para atravessá-la. Estava se sentindo mal, sem prestar atenção à sua volta. Foi quando apenas ouviu o grito abafado de sua irmã chamando que olhou para o lado. Um caminhão desgovernado vinha em alta direção até ela e atropelou, a lançando alguns metros de distância. Kimiko, que viu tudo acontecer, estava paralisada e chocada com a cena que tinha visto. Sua irmã morreu na sua frente. Com o acidente, várias pessoas se comoveram em volta da cena, até a polícia e a ambulância chegarem. Um policial começou a fazer perguntas a Kimiko, que respondia automaticamente sem pensar muito. Ainda estava chocada sem entender como aquilo tudo aconteceu. Enquanto respondia, uma enfermeira se aproximou de Kimiko e entregou um livro. O livro que Misa carregava sempre. O livro que continha o poema. Estava intacto, sem um arranhão. E Kimiko apenas pegou o livro e o abraçou como uma lembrança de sua irmã mais velha. Bom, esse pequeno conto é de autoria minha, para contextualizar vocês sobre a lenda. E vocês podem deixar aí embaixo nos comentários que eu sou uma ótima autora, tá? Eu vou agradecer. Bem, voltando à história, Tomino Hell foi um poema escrito em 1919 por Saijo Yasu, que o colocou em uma coletânea de poemas. E por ser um poema pesado e sombrio, surgiu a lenda que se lê-lo em voz alta você pode morrer, ou então terá uma vida amaldiçoada. O poema em si relata o caminho e as torturas que Tomino passa para chegar à camada mais profunda do inferno. Como toda lenda urbana, não se sabe de onde surgiu essa lenda. Ela apenas foi passada adiante até se tornar popular. E para acrescentar mais o que já era sombrio, é dito que um locutor de rádio leu esse poema em voz alta em um dos programas, e de repente começou a passar mal, sem conseguir respirar. Quando se levantou para pedir ajuda, ele acabou caindo e se machucando, fazendo um corte, e quando chegou ao hospital, esse corte levou 7 pontos. Coincidência? Pois é. O locutor em questão nunca acreditou ter sido o poema lido em voz alta, mas é curioso, não é? Como dito anteriormente, não se sabe a origem real dessa lenda urbana, e com isso também vem a pergunta: quem é Tomino? É só um poema sombrio que Saijo escreveu? Não se sabe de fato. O que se fala são lendas ou teorias sobre Saijo ter escrito o poema após a irmã morrer, então Tomino seria ele mesmo. Em outras versões dizem que Tomino existiu, e foi uma criança que, angustiada, escreveu o poema, mas seus pais abusivos e conservadores, quando descobriram sobre o poema, trancaram a criança no porão e deixaram lá por dias, com fome e com frio, o que causou sua morte. Então, o espírito de Tomino possuiu o poema por raiva, já que foi o motivo o qual ele morreu. A questão é, apesar do poema existir e ter sido escrito por Saijo, não se sabe o que de fato tudo isso significa. Mas e você? Teria coragem de ler esse poema em voz alta?